Por algum minuto você já parou para pensar o que seria o Deus criador de todas as coisas, o Deus que criou o universo e tudo que nele tem, dizendo: vem e siga-me. Eu quero te trazer para essa reflexão nesse momento. Agora estamos no dia 17, são 6:30 da manhã, muitos estão começando já o seu dia no trabalho, alguns ainda estão dormindo, mas eu quero compartilhar um pouquinho com você desta palavra, falar um pouquinho a respeito deste Deus transcendente, né? Talvez você não tenha compreendido bem o que seria Jesus Cristo entre os homens, o Evangelho de Jesus Cristo e aquilo que o sucede, sendo os movimentos do Espírito Santo ao longo do nosso tempo hoje. Nós estamos falando de um Deus que criou os céus e a terra, um Deus que contou todas as estrelas do céu, criou essas estrelas e Ele mesmo deu nome para cada uma delas. Um Deus que povoou a terra com bilhões de pessoas e deu para cada uma delas uma identidade diferente. Um Deus que cumpriu todas as promessas que Ele fez até os dias de hoje. E é este mesmo Deus que de repente se aproxima do homem de tal forma que ele olha para os seus discípulos, olha para aqueles homens e diz: siga-me. Essa palavra é tão poderosa e tão grande porque para nós entendermos ela hoje é tão difícil. Mas para homens daquele tempo que já conheciam esse Deus transcendente, que aparecia nas nuvens, que aparecia distante do homem, agora de repente eles veem este Deus na figura de um homem, olhando nos teus olhos e dizendo: eu conheço as tuas enfermidades, eu conheço os seus pecados ocultos, eu sei quem você é, mas olhe para os teus lados, ninguém te julga, nem eu te julgo, mas vai e não peques mais. Antes tome a tua cruz e siga-me, entra comigo no barco, abandona tudo e siga-me. Estamos falando de um Deus absoluto, um Deus poderoso, de repente se aproximando do homem de tal forma que o homem pode tocá-lo. Você já imaginou o que é este Deus dizendo: siga-me? Esse Deus fazendo um discurso dizendo: eu sou o pão puro que desce dos céus, se alimente do meu corpo, beba do meu sangue. É esse Deus convidando, te fazendo um convite a fazer parte dele mesmo. E fazer parte dele mesmo é algo impressionantemente poderoso. Jesus, ao fazer tal proposta para os seus discípulos, ele estava dizendo: venha, case-se comigo. Seja comigo apenas um corpo. Permita que eu seja o teu Deus, permita que eu seja o seu esposo e seja a minha noiva. Para isso é necessário que você se vista de branco, limpe as tuas vestes e esteja de uma forma aceitável para isso. Mas eu te conheço, eu sei quem você é, mas eu te perdoo pelos seus pecados. Apenas lute contra eles todos os dias. No capítulo 6 do livro do Evangelho segundo Mateus, do Evangelho segundo João, Jesus ele faz um discurso poderosíssimo, e nesse discurso ele faz com que muitos da multidão se afastem e decidam ir embora. Até que ficam os seus discípulos mais íntimos, aqueles que estão no seu círculo mais próximo. Ele olha para esses discípulos e diz: vocês não vão embora? Será que vocês também não ouviram tais palavras? Estas palavras que fizeram com que muitos voltassem, muitos vissem que não sou eu aquele a quem eles queriam, aquele a quem eles idealizavam. O que nós temos hoje é uma grande multidão de pessoas idealizando um Deus. Elas buscam um Deus, a sua imagem, a sua semelhança, criam esta figura. E de repente, ao criar essa figura, o tempo passa e elas percebem que não é este Deus que elas queriam. Quando elas descobrem quem realmente é o Senhor e Deus se apresenta a todos os homens: acredite em mim, elas percebem que o Deus que elas idealizaram não é o Deus verdadeiro, não é o Deus das Escrituras. E quando elas percebem isso, elas têm uma atitude: elas desertam do campo de batalha, elas vão embora, elas viram as costas, elas dizem: duras demais são essas palavras, quem pode ouvi-las? O alfa e o ômega, o princípio e o fim,
O Verbo que se fez carne entre nós, ele habitou entre nós. Cheirou o cheiro dos homens, comeu o alimento dos carnais, dos humanos. Emanuel, Deus presente, o Deus conosco. E diante de um Deus que se derrama sobre a humanidade com a tua misericórdia, diante de um Deus que entrega o seu único filho e um Deus que é este filho, que decide se despir da sua glória para habitar entre os homens, diante deste Deus, como não adorá-lo? Como não segui-lo? Como não vestir as tuas vestes de humilhação? Como não colocar as tuas roupas manchadas de sangue da cruz do Calvário? Como não carregar sobre os ombros esta mesma cruz que nos levou à salvação? Diante deste Deus Todo-Poderoso, a única coisa que nós temos a fazer é nos render, largar as armas que estavam nas nossas mãos, cair de joelhos diante deste Deus Todo-Poderoso e dizer: somente o Senhor é Deus. Somente o Senhor tem as palavras de vida eterna. Então, até os últimos dias, Senhor, não importa quão duras são as tuas palavras, não importa quão louco pode parecer os teus caminhos por vezes, pois eu sei que a tua sabedoria à vista do homem é loucura, e a tua palavra, Senhor, é loucura para os que perecem, mas para nós é o poder de Deus. E não importa as lutas que nós vamos passar neste tempo, tudo aquilo que nós passamos neste mundo é muito pouco, nos produzirá um eterno peso de glória na eternidade. Todas as aflições, todas as lutas, todas as perseguições. Por isso eu oro para que o Senhor nos dê força, Senhor, e que o teu evangelho verdadeiro seja difundido entre o povo, para que, vindo o Senhor, a maioria, Senhor, o teu povo não pereça. Eu oro, Deus, para que o Senhor nos ajude, Senhor, nos dê força, nos dê ânimo, renova as nossas forças todas as manhãs, para que nós possamos caminhar, Senhor Deus, todos os dias uma nova jornada. Seja lâmpada para os nossos pés, seja luz para os nossos caminhos. Coloque sobre os nossos ombros uma capa. Nos dê de beber, nos dê de comer. Cure as nossas feridas, para que nós possamos continuar este caminho, Senhor. Nos dê força. Nos dê força, Senhor, para não aderir a este mundo perverso e não negar ao Senhor. Não negar ao Senhor diante dos homens, para que o Senhor não nos negue diante de Deus. Que nós viemos lutar até o fim, Senhor. Então nos dê força para isso. Eu sei que muitos pais se encontram fracos. Muitos por vezes são acometidos por uma tristeza profunda no teu coração. Muitos, Senhor Deus, por vezes pensam até em desistir. Desistir de tudo, desistir do ministério, da caminhada, das lutas espirituais. Mas eu quero orar nesse momento, Pai, por cada uma dessas pessoas espalhadas, não apenas aqui onde eu moro, mas espalhadas pelo mundo. Por cada um dos missionários que estão em campo neste momento, Senhor, e por vezes se sentem desamparados, homens e mulheres que estão se sentindo sozinhos. Senhor, visita estes homens, visitam essas mulheres que por vezes deixaram as suas famílias, estão em uma terra distante, como embaixadores do Senhor, disseminando a tua presença, disseminando a tua palavra, levando o evangelho aos perdidos. Dê força para eles, Senhor, dê força para nós, para que nós venhamos caminhar, Senhor Deus, para que nós não venhamos perecer, para que nós não venhamos desistir. Seja conosco, Senhor, pois somos falhos, somos fracos, somos pecadores. Precisamos das tuas mãos sobre nós, Pai, então eu oro. Fala aos nossos corações, não nos desampara, Senhor. Muito obrigado por tudo. Eu oro por cada um que está ouvindo este áudio neste momento. Que o Senhor entre dentro desses lares, entre dentro dessas casas, e que a tua palavra, Senhor, seja viva e poderosa e eficaz no coração de cada um de nós, e que nós possamos ver no Senhor, e somente no Senhor, este Deus que tem as palavras de vida eterna, por mais duras que por vezes elas sejam. Glória a Deus. Amém, Senhor.